Oração que liberta. Já imaginou ou já se questionou em como ou de que forma está sendo a sua oração? Em Tiago 4, versículo 3 diz: Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Um dos motivos de que muitos de nós não recebemos algo da parte de Deus é que estamos o quê? Buscando para nós mesmos. E Jesus disse que é melhor dar do que receber. Isso está lá em Atos 20, 35. Atos capítulo 20, versículo 35. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. E uma outra palavra também eu posso compartilhar, está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo de número 23 e 24, que diz assim: portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali adiante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e aí depois vem e apresenta a tua oferta. Então a falta desse princípio de perdoar aquele que nos ofendeu, ou vice-versa, impede, também está registrado aí no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 14 e 15, que diz assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes, olha só, prestem atenção, se não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Então, como que nós queremos ter o perdão do Pai se nós não estamos praticando a compaixão, liberando perdão para até mesmo aqueles que nos prejudicou em alguma coisa? Mas a palavra está aí para nos ensinar. Uma busca incessante pela oração faz com que as cadeias que nos aprisionam sejam rompidas, liberando assim o fluir das bênçãos. Muitas orações não sobem à memória de Deus. Por quê? Que às vezes pode ser por falta de generosidade. Se você busca uma bênção financeira, preste bem atenção nisso. Se você busca uma bênção financeira, ou pode ser por falta de amor e compaixão pelas almas, ou até mesmo pela falta de oração. A Bíblia conta, Cornélio, ele era um centurião da corte italiana e teve o que? Suas orações atendidas, porque a posição e o temor diante de Deus eram agradáveis ao Senhor. Atos 10, capítulo 1 e 2, olha o que diz aqui, ó. E havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião da corte chamada italiana. Versículo 2. Ele era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa. O que ele fazia? Ele dava esmolas ao povo e orava a Deus continuamente. Olha só, ouça o poder da oração. Cornélio, ele era o quê? Um centurião, ele era um gentil, mas ele clamava continuamente e fazia as obras, ou seja, ele praticava o que o versículo diz, que melhor é dar do que receber. O Cornélio, ele praticava e ali Deus deu a ele uma recompensa. Posso dizer assim, uma recompensa. Tinha princípios com Deus, ele temia o Senhor, juntamente com a sua casa, ele não era sozinho, ele orava continuamente. Então reflita agora por um momento, como está sendo a sua vida de oração? Faça isso agora. Como está sendo a sua vida de oração? Eu entendo que nós precisamos ter a necessidade de orar e que essa vontade tem que vir de dentro. Por que eu digo de dentro? É porque muitas pessoas, elas oram por obrigação. E às vezes nem sabem por que estão orando. Quando examinamos as Escrituras, ela nos ensina que devemos orar sem cessar. A vida de um cristão, aleluia, já não é mais a mesma. Olha só, nós somos atacados por todos os lados, por isso precisamos nos blindar. Olha o que está escrito aí em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, que diz assim: orai sem cessar. Nós precisamos orar sem cessar. Hoje em dia está muito evidente que as pessoas pedem para qualquer um orar, só pelo fato de ter algum título ou algum cargo. Vou fazer uma pergunta. Você sabe quais são os frutos dessa pessoa? Você conhece qual é o fruto que essa pessoa dá? Então é muito arriscado
nós saímos pedindo orações para qualquer pessoa. Nem todo mundo que está dentro de uma igreja ou tem um título, um cargo, é de Deus. Então nós temos que prestar muita atenção e ter discernimento disso. E sabia que isso também pode atrasar a sua bênção? Se você deixar qualquer pessoa com a mão na sua cabeça, orar, isso pode atrasar a sua bênção. E às vezes, essa pessoa está em pecado, por quê? Porque não cumpre princípios bíblicos. E quando põe a mão em você, acaba por transmitir coisas ruins para a sua vida. Às vezes você não sabe o que essa pessoa está passando, o que ela vive, aonde que ela anda. Então, por não ter esse conhecimento ou discernimento, até mesmo que é um dom do Espírito Santo, né, que ele nos concede, que é o discernimento de espíritos, nós acabamos o quê? Trazendo para a nossa vida algo ruim. Então, nós precisamos detectar isso na nossa vida cristã. Não deixe que ninguém, né, qualquer pessoa, ninguém não, qualquer pessoa, pôr a mão na tua cabeça se você não conhece e nem sabe os frutos. Exerça a autoridade que Cristo colocou em nós. Nós precisamos exercer uma autoridade que Cristo colocou em nós. Precisamos profetizar, não ficar como crentes turistas que buscam em todo lugar uma palavra. Procure um lugar onde você é discipulado. Nós criamos esse canal para isso, para discipular as pessoas que são de poucas informações. Nem todo mundo que entra para o ministério, aceitam a Cristo, elas têm um ensinamento. Então aqui você pode entrar no canal, você pode colocar ali sua pergunta nos comentários, e nós vamos aí procurar atendê-los e também fazer conteúdos baseado naquilo que você tem dúvida. Uma outra coisa, você precisa assumir a sua posição de filho ou filha, né, de Deus. Busque pela sua herança. Saber que você tem uma herança em Cristo? O Pai tem muitas bênçãos que estão retidas porque muitos ainda não entenderam como acessar ou não te ensinaram a respeito disso. Não ore por obrigação ou porque está apenas numa religião. Ore com desejo e porque você entendeu que o Pai atende o clamor de um justo. Ore se blindando, como está escrito em Efésios capítulo 6, versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então vale a pena ler esse capítulo de Efésios capítulo 6. Lá você vai encontrar as armaduras de Deus. Então vale muito a pena se aprofundar nesse assunto. Para se blindar todos os dias, em nome de Jesus. Porque aí você vai entender que a nossa luta, ela não é contra o sangue nem a carne. Nossa luta, ela é espiritual. Então, muita gente perde tempo lutando contra pessoas. Quando lutamos contra pessoas, estamos lutando contra Deus. Sabia disso? Por quê? Porque somos feitos à imagem de Deus. Gênesis 1:26, que diz assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. E domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move na terra. Então é por isso que nós podemos estar até trazendo maldições para a nossa vida. Uma oração mecanizada, que é aquela oração que você repete, ela se torna fria e não tem efeito. E também orar só nos momentos de necessidade, dá a impressão de que nós só buscamos por falta de alguma coisa, e não porque amamos a Deus. Por isso que nós precisamos ter a vontade de estar em oração constantemente, seja em pensamento, seja no secreto, seja no espírito e etc. Se tivermos uma vida de oração, preste bem atenção nisso, se tivermos uma vida de oração, nós ficamos mais sensíveis ao Espírito Santo, sabia? Tendo essa intimidade com o Espírito Santo, ele vai nos conduzindo através das revelações, de sonhos. Nós temos um direcionamento com o Espírito Santo. Então, se você diz ser filho ou filha de Deus, ainda não teve essa revelação, esse conhecimento da palavra, e ainda está passando por lutas, saiba que Deus nos criou para que tivéssemos vida e vida em abundância. Nós só temos vida se estivermos em Cristo, enraizados na palavra. Se eu não der crédito, preste bem atenção nisso, se eu não dou crédito à palavra de Deus,
Eu fico vulnerável, nós ficamos vulneráveis. E você sabia que é dessa vulnerabilidade que o inimigo se aproveita? Coloca nos comentários aí se você sabia disso. Que é dessa vulnerabilidade que o inimigo se aproveita? Se você ficar buscando orações aleatórias, se você é do tipo de uma pessoa que vive buscando orações aleatórias, pare nesse momento. Como assim, apóstolo? Pare nesse momento. Eu vou orientar você a se firmar em um único lugar. Busque um lugar para você se edificar, para você se alimentar da palavra, para que você esteja blindado, para que você possa receber alimento espiritual e ter uma cobertura espiritual. Sabia que é muito importante nós termos uma cobertura espiritual que pode ajudar a romper, porque aí você vai confessar que eu digo, você vai colocar em pauta aquilo que você está precisando. E um homem, uma mulher de Deus, bem instruído na palavra, pode orientar ao que você deve fazer, e aí você tem um direcionamento certo. Essa cobertura espiritual, além de ajudar a pessoa a romper em determinadas situações, ajuda também a tampar as brechas. Porque às vezes nós ficamos vulneráveis, ficamos dispersos com as coisas do mundo. E aí nós ficamos o quê? Vulneráveis. Amém? Esse foi mais um áudio vídeo. Espero que você tenha gostado. Eu convido você a compartilhar, curtir, comentar. Em breve vamos colocar mais outros assuntos. E eu peço a você que deixe aí nos comentários uma dúvida sobre alguma história da palavra. E nós vamos ter o prazer aí em ajudar e buscar informação para tirar todas as suas dúvidas. E Deus abençoe.